Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também sou o irmão Neto, do canal Rádio Maná, e trago mais um vídeo para a nossa reflexão. E hoje eu quero falar sobre a queda de Israel, a casa de Israel, Reino do Norte, depois da divisão, né? Quando ele foi levado cativo pelos assírios. Então vamos ler um pouco sobre esse assunto hoje como uma introdução para a gente poder entender sobre esse assunto no contexto geral, amém? Porque muitas vezes há uma dificuldade de algumas pessoas de entender sobre a questão da casa de Israel e a casa de Judá. E nós precisamos aprender que houve uma divisão, praticamente todo mundo sabe. Só que muitos não entendem, né? Que muitas vezes quando a palavra de Deus está falando sobre Israel, não está falando de toda a casa de Israel, do reino, né, das 12 tribos, mas das 10 tribos, casa de Israel, reino do norte, que após a divisão foi liderada por Jeroboão, que era um efraimita. Então nós vamos ler um pouco do texto, né, que fala quando Israel, a casa de Israel, foi levada cativo pelo rei da Assíria, num primeiro momento, né, como uma introdução para esse assunto, para depois prosseguirmos com mais estudos, não muito grande, para não ficar cansativo, amém? Então, veja o texto aí, o vídeo com o texto, e no próximo vídeo nós vamos estar continuando esse estudo em nome do Senhor Jesus, amém? Segundo Reis, capítulo 17. O primeiro versículo diz: No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Note, meus irmãos, que no ano do 10º do rei Acaz, rei de Judá. Então esse Acaz, ele reinava em Judá, ok? O rei Acaz, ele reinava em Judá, tá certo? E começou também a reinar Oséias, ele começou a reinar, Oséias, em Israel, ok? Então note que o rei Acaz, ele reinava em Judá, e Oséias reinou em Israel, sobre Israel em Samaria, né? Então que era a capital de Israel, ok? Então veja que há uma diferença entre Judá e Israel. Judá é um, Israel é outro. Por quê? Porque havia sido dividido o reino de Israel em duas casas: casa de Israel, casa de Judá. Reino do Norte, casa de Israel. Reino do Sul, casa de Judá, ok? Então vamos ler mais um pouco aqui do texto. Versículo 2 diz: Fez quem? Oséias, certo? Que estava reinando sobre Judá em Samaria, diz: fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então esse rei aqui, Oséias, né? Oséias, ele reinou em Israel e fez o que era mal, porém não como os outros reis que reinaram antes dele, tá bom? Então é isso aí. Vamos seguir aqui. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Então, continuando aqui, nós vamos entender algo muito importante sobre a casa de Israel, ou seja, o reino do norte que estava sendo
que foi liderada por Efraim, na pessoa de Jeroboão, quando o reino foi dividido, tá bom? Então vamos lá. No versículo 3 diz: contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Salmaneser, ele era rei da Assíria, ok? Então o rei da Assíria subiu contra Israel, reinado por Oséias. Por Oséias aqui, né? Nós estamos vendo aqui. E ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Então, o reino de Israel, a casa do norte, casa de Israel, reino do norte, ficou sendo servo do rei Salmaneser, rei da Assíria, e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração. Por quê? Porque Oséias enviava mensageiro a So, rei do Egito, e pagava tributo ao rei da Assíria. Então, continuando, diz: como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Então, o rei da Assíria mandou prender o rei Oséias, porque achou que ele estava com conspiração juntamente com o rei do Egito. Amém? Vamos lá, versículo 5 diz: porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Então, o que acontece? O rei da Assíria, Salmaneser, ele veio a Samaria e sitiou, tá certo? Durante 3 anos, Samaria ficou cercada pelos assírios. Versículo 6 diz: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Hala, junto a Rabou e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Olha que interessante o significado dessa palavra Hala. O significado dessa palavra Hala significa dolorido. É uma cidade da Mesopotâmia, certo? Mas o significado dela é dolorido. Então, o que acontece? O rei da Assíria, ele sitiou a Samaria. Durante 3 anos, eles estiveram ali sitiados. E quando foi no 9º ano do rei Oséias, que reinava sobre a casa de Israel em Samaria, o rei da Assíria, Salmaneser, ele tomou a Samaria, tá certo? Ele levou cativo os israelitas para as cidades da Assíria, tá certo? Levou o povo todo, deixou a cidade, não deixou a cidade vazia, porque ele trouxe outros habitantes de outras cidades para habitarem nas cidades de Samaria, tá bom? Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande. Depois a gente continua na sequência, tá bom? Então é isso aí, você viu o texto, que fala, que mostra quando o rei da Assíria levou cativo os israelitas, aqueles de Samaria, amém? E nós precisamos ler todo o capítulo, precisaria ler até mais textos para entender um pouco sobre esse assunto, mas nós lendo todo o capítulo, nós vamos entender um pouco desse contexto, dessa história, tá certo? Da divisão das 2 casas e o porquê que a casa de Israel, o reino do norte, foi levado cativo pelo rei da Assíria. Nós precisamos entender essas coisas, amém? Então, no próximo vídeo, a gente dá continuidade a esse estudo, tá certo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, seus parentes, seus grupos, e nos ajude a anunciar essa palavra que é importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual e entendimento da palavra de Deus. Amém?